Hoje o Imobcast traz uma conversa que faz muito sentido para quem acompanha o mercado imobiliário de Umuarama. A gente vai falar muito sobre mercado, decisões e o que realmente faz diferença na hora de comprar, vender ou investir em um imóvel. E para isso, hoje a gente está com uma convidada que é conhecida no mercado e conhece ele na prática, como mãe, empresária, corretora e dona de uma das imobiliárias mais tradicionais de Umuarama, reconhecida pela sua ética, profissionalismo ao longo de toda a sua trajetória. Seja muito bem-vinda, Sandra. Para a gente é uma honra receber você aqui, que já é nossa cliente há mais de uma década e confia no nosso trabalho, mas eu sei que você não é uma pessoa de se expor tanto, assim, que você é bem reservada em relação a isso. Então, mais uma vez, para nós é uma grande satisfação poder tanto ouvir sobre a sua história, quanto as suas percepções e aprendizados sobre o mercado imobiliário. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tainara, a honra é toda minha. E quero parabenizar também o Imobiliário Paraná pelo excelente trabalho que faz para a nossa cidade e para o ramo imobiliário. Muito obrigada. E já vamos começar por algo assim que eu tenho certeza que até antes a gente conversando, tem muitos corretores entrando nessa carreira do mercado imobiliário, mas muitos não sabem como é que um corretor chegou no ponto que você chegou. Então, como que é essa sua trajetória no mercado imobiliário? Quando é que ela começou para você poder chegar até aqui? Tá, vamos falar em anos então. Eu já estou nesse mercado há 28 anos. Eu tenho formação em economia, né? E durante a minha faculdade eu fui para o ramo imobiliário. Trabalhei 5 anos como gerente de locação e depois as coisas foram acontecendo naturalmente. Fui convidada a fazer o Cresce. O meu Cresce é 14102, já tem um tempinho já. E em 2003 eu iniciei como corretora de imóveis. E daí não parei mais. Me apaixonei pelo mercado. É um mercado encantador, desafiador, mas encantador. Mas como foi isso? Você era gerente de locação até você chegar a uma das sócias de uma das imobiliárias mais tradicionais de Umuarama hoje? Na verdade, é uma construção, né? A gente trabalha sério, com ética, responsabilidade. Então, os clientes vão ficando, vão acreditando, vão confiando, né? E a gente vai continuando com esse trabalho sério, responsável, dedicado. Mas como que foi o início da Imobiliária União? O início foi realmente uma união de profissionais capacitados, profissionais com muito conhecimento de mercado, muito sérios, né? E aí essa união vai fazer 11 anos agora em maio, deu muito certo. E a gente está muito feliz, né? Com a empresa, com o trabalho que a gente realiza, com os clientes que se sentem bem, se sentem confortáveis conosco, acreditam no nosso trabalho, né? E a gente está aí para esses desafios todos. E como que você vê, você é a única mulher entre os sócios, você é a única mulher entre essa união. Como que você vê que foi essa construção? Você vê que teve alguma diferença? No podcast da Rosemárcia, até ela estava falando, né, que no caso dela, ela sentiu que ela teve que se provar muito mais por ser mulher. Você sentiu algo em relação a essa sua trajetória? Olha, não pelo fato de ser mulher, mas eu acho que todo profissional ele tem que estar capacitado. Se ele entra num ramo, ele tem que ter conhecimento, né? Ele tem que ter seriedade, ele tem que ter profissionalismo. Então, eu acho que a visão da mulher ela é diferente em alguns aspectos
Isso só beneficia a empresa, só beneficia o mercado, né? Às vezes a delicadeza da mulher em certos aspectos, na condução do negócio, na condução da empresa, nós temos um olhar que às vezes o homem não tem, né? Até quando a gente vai avaliar, às vezes a gente fala, olha, mas você viu tal benefício, você viu que agrega, né? Aquela, nossa, eles falam, pois é, não tinha observado. Então, acho que a mulher tem um olhar é, mais doce, mais pensado na família. Então, eu penso que para a empresa também só agrega. A gente tem por esse lado mais doce da mulher e tudo mais, mas eu sei que você vai direto para a obra, que você já até esses dias se acidentou em obra, que se você precisar, você é que vai, você que faz a avaliação, você não tem tempo ruim. Então, como que funciona essa questão dessa delicadeza? É às vezes, né? Ó, na empresa a gente não pode escolher trabalho. Não, eu vou fazer só esse, não vou fazer o outro. Não. Você tem que ir em todos. Eu já acompanhei obra desde fundação, né? Já trabalhei em construtora, né? Que imobiliária que tinha construtora. Então, já acompanhei obra desde a fundação, já fui a loteamentos para vender o terreno quando era só pasto e o boi estava ali próximo da gente. Então, assim, são desafios que só te fazem crescer, que te ensinam muito, né? É muito gratificante você ir a uma obra que ainda está em construção para você conhecer o que está por trás daquele início, para depois, quando você ver pronta, falar, olha, né, olha, um tipo do material, é dessa forma que foi aplicado, é esse tipo de materiais que foi conduzido a obra. Então, a gente tem que conhecer, faz parte depois do argumento que você vai usar com o cliente para dizer que aquilo é um bom produto, que aquilo é um bom imóvel, que aquilo tem segurança, que ele pode comprar com tranquilidade, né? E o mercado imobiliário ele vem crescendo bastante. Na prática, o que você vê que torna um imóvel um bom imóvel, tanto para morar quanto para investir? Olha, eu sou suspeita em falar isso, porque assim, eu acompanho imóveis há muito tempo. Então, assim, eu particularmente, para os meus investimentos, eu prefiro sempre localização. Por quê? Porque, Tainara, a localização, você compra melhor. O imóvel que tem lá em cima, depois você muda. Você reforma, você transforma, você pode até retirar e construir um outro, né? Mas se você comprar num lugar distante, você não tem condições de fazer isso, né? Então, a localização para mim é o mais importante. E o que você vê que é uma boa localização para investimento hoje em Umuarama? Eu gosto muito da Companhia Melhoramentos porque ela planejou muito bem a nossa cidade. Umuarama é muito bem planejada, ela foi pensada, ela tem avenidas largas, ela tem praças, ela é muito bonita. Então, essas avenidas, essas zonas, 1, 2, 3, Zona Armazém, Zona 1A, Zona 2A, Zona 4, né? Até a 7, ela tem avenidas grandes que podem ser muito bem aproveitadas. Essas avenidas podem se transformar em comerciais, como já tem muitas que foram transformadas, né? Então, para mim, esse coração da cidade é muito valioso. Claro que não vamos deixar de lembrar o nosso crescimento, as nossas expansões, mas esse coração da cidade me encanta bastante. E falando em... Você vê realmente que ainda tem esse potencial, porque a gente pode falar de coisa de 6 meses para cá. Do que eu tô me lembrando aqui, tiveram pelo menos 3 lançamentos grandes aqui na cidade. Como que você vê esse investidor hoje? O investidor, ele tem uma grande possibilidade de investimento. Nós temos condomínios fechados, nós temos loteamentos abertos, nós temos uma área que está em expansão para a área comercial. Então, o Umuarama,
ela vem crescendo muito, diferente de algumas outras cidades que a gente vê que parece que parou no tempo, né? O Moarama não, ela se reinventa, ela traz novos investidores de empresas, de indústrias, as próprias universidades, né? Então a gente vê que ela está sempre se inovando, está sempre em crescimento. É um ótimo local para se investir. E você começou como corretora lá há 28 anos atrás. E agora aqui falando sobre investimento. O que você vê que mudou na Sandra de 28 anos atrás, na hora de atender um cliente, e na Sandra de hoje? Olha, o cliente ele é o nosso bem mais precioso, né? Então, a gente tem que respeitar sempre as suas vontades e orientar realmente para o bem do cliente qual a melhor opção para ele. O que ele vai estar investindo com segurança, o que não vai ser uma dor de cabeça no futuro, né? E o que ele vai poder, não só agora, mas o que ele vai ter de rentabilidade futura, né? O imóvel ele não é só para hoje, né? O imóvel ele é passado de gerações para gerações. Então a gente entende que aquele investidor ele quer pensar no futuro dele e também dos filhos, dos netos, né? Então a gente tem que orientar bem na hora da venda. E o que você vê que é um mau investimento? Comprar sem orientação de uma corretora, né? Porque às vezes o documento não está em dia, às vezes o vendedor não está hábil, né, com as certidões em dia, às vezes o próprio imóvel falta averbar, ou às vezes não tem realmente aquilo que visivelmente está ali, mas por trás pode ser que tenha algum problema, né? Então a orientação de uma imobiliária séria, com corretores sérios, com corretores realmente preocupados com o cliente é uma grande diferença. O que é a primeira coisa que a pessoa ela precisa ver, então, na hora dela procurar um imóvel? Procurou a Sandra, ela encontrou o imóvel, mas dela olhar ali, tem algo, detalhes que você consegue olhar e você fala, esse imóvel não vai ser legal. Olha, na visita no imóvel, a gente avalia muitas questões, né? Aí já faz parte da avaliação, né? Claro, primeiro a gente começa com localização, mas depois a gente começa com... Ele tem um bom projeto, né? Eu consigo depois ampliar este imóvel, né? Esses dias um cliente me procurou, ele falou, Sandra, a minha casa eu não tenho privacidade, porque é uma casa construída de muro a muro. É uma falta de cuidado que ocorreu lá atrás de terrenos muito pequenos, né? Então o cliente ele não tem aquele recuo do muro, né? O cliente não tem a possibilidade de ampliar porque terreno de 125 metros ele não consegue ampliar a casa dele. Você imagina ele ficar a vida inteira com aquela casa só naquele tamanho, não ter um quintal para ter uma criança correndo, um cachorro brincando, ou um jardim, uma horta, ter uma boa insolação, né? Então, são detalhes que na visão do corretor, o corretor fala, olha, futuramente ele vai ter problema. Então, o corretor ele precisa entender de tudo, né? Então, ele precisa entender ali um pouco da topografia, de economia, de direito. Não é só entender sobre imóveis, né? Não, Tainara, é uma construção que leva algum tempo para você entender as fases, né, da família e daquele imóvel. E também, como você comentou, a gente tem que analisar a matrícula do imóvel. Olha, vai vender esse imóvel, tá, mas como que está o histórico dele? Como que ele foi feito? Como que ele está perante o município? Ele foi averbado adequadamente? Ele está dentro das normas do município ou não? Né? Porque às vezes as pessoas compram e falam, eu comprei o imóvel, e não observam que às vezes aquele imóvel não está averbado na matrícula, e depois futuramente ele também não vai conseguir averbar porque ele está fora das normas do município. Então realmente é um conhecimento bem vasto que a gente tem,
e que a gente precisa, tem por obrigação, o corretor tem por obrigação orientar o cliente. E como que você vê essa questão? Tem surgido alguns casos desses imóveis que não estão com essa documentação em dia. Como que isso fica perante o corretor? Na verdade, o corretor tem que ver isso antes. Ele não pode vender um imóvel sem estar com ele todo regularizado, né? Ou alertar o cliente através de um contrato por escrito que ainda não está averbado, que às vezes o terreno foi feito um aterro, né? O que está acontecendo em alguns casos aqui na nossa cidade? Venda de chácaras ou loteamentos que está fora do padrão nacional, que é o que é permitido por lei, né? Então, 20 mil metros, que é o módulo rural. A gente sabe que tem algumas chácaras menores e que daí depois não terá a documentação que o cliente vai fazer essa escritura. E aí o corretor, ele não pode fazer esse tipo de venda, né? Então, é todo esse cuidado que a empresa imobiliária e o corretor tem que ter para que o cliente não venha ter prejuízos futuros. A gente falando isso, às vezes você, que já está com uma carreira consolidada e tudo, é uma fase, né? Agora, o que você falaria, às vezes, para um corretor que está começando a carreira agora e a venda que surge para ele é de uma chácara dessa que não tem documentação ou de um imóvel desse que não está todo regularizado, o que fazer? Não vender. Não vender. Porque ele não pode vender um imóvel sem documento. Como segura a ansiedade, as contas, como que faz? Ele vai perder agora, mas vai ganhar no futuro. Ele vai ganhar aquele cliente, porque ele vai falar assim, olha, eu não vou vender esse imóvel para o senhor porque ele não está documentado. Ele não está regularizado. Ixi, o corretor perde muitas vendas por falta de documentação. Perde muitas. Mas faz parte da nossa profissão. Por quê? Porque a gente não pode pensar no cliente somente hoje. O cliente é uma construção. Os meus clientes, eles estão comigo há algum tempo, por quê? Porque nunca tiveram nenhum tipo de prejuízo, porque eu nunca enganei, eu nunca omiti informações. Porque o corretor também omitir a informação também é uma falta grave, né? Porque essa falta de informação ela vai fazer falta lá na frente. Ela pode trazer prejuízo para o cliente lá na frente. E na imobiliária a gente não pode agir dessa forma. E o que você vê que faz uma pessoa confiar de verdade em um corretor hoje? É ser verdadeira sempre. Sempre é falar a verdade. Por quê? Porque a gente não pode pensar no cliente hoje. O cliente ele é para vários anos. Eu já estou há 28 anos, eu tenho clientes desde quando eu comecei. Então, se eu não for tendo uma constância com esses clientes, se eu não for tendo uma relação de confiança, eu vou perdendo os clientes. E também a gente trabalha muito por indicação, né? O cliente ele confia em mim, hoje ele indica para outros também, né? Então é uma corrente de informações corretas, de trabalho sério, que você constrói uma carreira. Senão, não adianta. Se você já começa fazendo negócios errados, você não vai conseguir se manter no mercado. E para se manter realmente no mercado, falando dessa sua trajetória, o mercado hoje é muito diferente nessa captação dos clientes do que era lá atrás, né? Onde você dependia basicamente ali do boca a boca, que é o marketing mais forte que existe até hoje, mas a gente vê que ainda assim, ao longo de toda essa sua trajetória idônea que você construiu, você é uma pessoa que se expõe pouco, né? Como que funciona isso mediante a tudo o que a gente vem passando hoje em relação ao digital, em relação... Muitos corretores, às vezes, usam uma estratégia, por exemplo, de ostentar para poder se mostrar que é um corretor de sucesso, né? E aparentar, às vezes, algo. Como que você vê
isso que acontece hoje e como que você consegue lidar tão bem? Porque você ainda assim tem sucesso na sua carreira, mas você também é uma pessoa extremamente reservada. Tainara, eu sou muito verdadeira, né? E gosto de ser reservada, reservar minha família, não preciso ficar me expondo, né? Eu tenho que expor o imóvel. Então eu gosto de fazer vídeos do imóvel, gosto de mostrar, gosto de apresentar o imóvel, mas o imóvel, não preciso ficar expondo a minha família, porque eu não vejo essa necessidade, tá? Para mim não seria o ponto interessante. Não, eu acho que a gente se preservar a família é mais importante. Agora, o imóvel não. O imóvel tem que mostrar, tem que publicar, tem que ir para as mídias sociais e apresentar mesmo, né? Mas o pessoal não. E como que você vê essa diferença? Daí não em relação ao seu trabalho só, mas em relação a esse comportamento do cliente, né? Porque antes ele vinha só pela indicação, hoje o cliente, assim como até conversando no podcast da Rosemárcia mesmo, hoje o cliente às vezes ele já chega já sabendo muito, né? Então acredito que isso exija até mais um preparo do corretor, né? Sem dúvida. O cliente hoje ele chega com o celular, fala, olha, eu quero ver esse imóvel, né? Então ele já fez uma pesquisa antecipada, né? Diferente de lá atrás, quando eu comecei, a gente tinha lá um relatório escrito, a gente pesquisava pelas publicações do jornal, imobiliário, o Moramos Ilustrado, que o imobiliário não existia ainda, né? O Gazeta do Povo. Então a gente ia lá ver quais eram os anúncios ou através das placas, né? Hoje não, hoje com a internet, as redes sociais, o cliente já chega, fala, olha, eu vi esse. E aí o trabalho do corretor, além desse que ele quer ver, a gente mostrar também os imóveis que são bons para ele, porque às vezes nem sempre aquele que ele traz é o melhor, né? Mas a gente vai dar opções, vai estar preparado com conhecimento do mercado, com conhecimento dos imóveis, né? Porque às vezes o corretor ele quer vender, ele nem visitou o imóvel ainda. Como que você quer vender o imóvel que você também não conhece, né? Então você tem que ir até o imóvel, conhecer o tipo do acabamento, o piso, a iluminação, o tipo do projeto, a arquitetura, né? Se ele tem móveis ou não, como que ele está em relação ao sol, como que ele está em relação à altura, se ele for em um prédio, né? Então não é só você chegar ao cliente e falar, quero ver esse, ok. Não, você fala, olha, e vai falar com o cliente sobre os benefícios do imóvel, sobre o que ele pode agregar para a vida do cliente, né? Ou se for para investimento, para o investimento do cliente, né? Tudo isso que você passou sobre o tipo do imóvel, sobre acabamento, localização, tudo isso interfere em relação à avaliação do imóvel? Sempre, sempre. Porque eu vou ser muito sincera com você, de coisas que a gente ouve, por exemplo, das pessoas chegarem e perguntarem, assim, um imóvel, uma casa de tantos metros em tal lugar, você acha que vale quanto? A gente recebe muita pergunta dessa forma, muitas e muitas. E aí, às vezes, até em eventos, né? As pessoas chegam e falam, então quanto que custa um imóvel assim, assim e tal? Eu falo, olha, a gente pode fazer uma visita no imóvel para conhecer, né? Porque chega lá, muitas vezes não é nada daquilo que foi colocado anteriormente, né? E são, como a gente comentou, já são muitos detalhes. E às vezes a pessoa fala, olha, tem uma suíte 2 quartos. Às vezes você chega e fala, nossa, é muito pequeno, ou não era aquilo que você imaginava, ou uma posição que não é agradável. Enfim, tudo isso vai influenciar. Porque às vezes o cliente fala, olha, mas está naquele bairro, é aquele tipo de construção, aquele tipo de acabamento, tal. Mas muda muito, questão de projeto, se ele tem uma janela automatizada ou não, a idade do imóvel, a depreciação que ele sofreu, ou ele obteve reformas, né? Como que ele está em relação ao bairro, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que
aquele tamanho de construção, aquela medida de construção, ela vai valer o mesmo valor de um outro bairro. E não é assim que acontece, né? Muitas vezes a gente vai colocar para o cliente e falar, olha, esse bairro, ele nessas condições, ele vale um valor X. No outro bairro, essas mesmas condições vai valer valor Y, é diferente. Então, assim, é toda uma orientação que a gente tem que colocar para o cliente para que ele entenda o valor do imóvel dele. E isso até não só em bairros, mas existe um padrão de construção também dentro de condomínios, né? O que você me fala que seria um bom condomínio hoje para uma construção de R$ 1 milhão? A gente tem vários condomínios excelentes. Uhum. Aí eu digo assim, que vai do cliente analisar a questão de logística, né? Se esse cliente tem filho ou não, o trabalho, quer perto da escola, ele quer perto do trabalho, ele quer um condomínio que já tenha piscina ou não, ele quer um condomínio que tenha terrenos maiores, não, ou pode ser menor, né? Então, tem vários aspectos que a gente leva em consideração na hora de orientar o cliente, né? Às vezes ele fala, olha, já tem amigos que moram em determinado condomínio, eu gostaria que fosse naquele local. Uhum. Então, cada cliente é único, você não tem como tratar um cliente diferente e querer tratar igual ao outro. Não, cada um tem um pensamento, cada um tem uma necessidade diferente. E o que você, disso tudo, o que te faz enxergar um potencial de valorização? Olha, são vários aspectos, né? O que o cliente busca hoje? Ele busca só uma moradia? Ele busca um investimento? Ele busca algo maior? Ele tem só esse imóvel ou ele tem mais imóveis? Em que fase da vida que ele está? É só para o casal? Vai ter filhos? Não, já é um casal que teve filhos e os filhos já saíram de casa. Teve alguma negociação que mais te marcou? Às vezes uma negociação que foi diferente, emocionante, ou às vezes a sua primeira venda? A primeira venda me marcou, com certeza, né? Porque é gratificante você realizar um trabalho e conseguir realizar o sonho do cliente, né? Você sabe que o sonho de todo brasileiro é ter a casa própria. Então, o trabalho do corretor, ele é muito sério. Você trabalha com valores. E às vezes o cliente ele passa a vida inteira e compra somente um imóvel. Então você imagina a responsabilidade que tem o corretor. Então esse meu primeiro negócio foi muito importante. É claro que depois tiveram outros, né? Que eu me lembro até hoje uma cliente muito querida, minha cliente até hoje. Ela queria ver como que ficaria o apartamento dela no 9º andar e o prédio em construção. Eu falei, não, diva, nós vamos subir até lá, o 9º andar, de escadas, e vamos ver a visão que você vai ter da sua sacada, né? Então foi muito, muito interessante, foi muito divertido até, porque aí a gente subia, descansava e ria, né, da situação. Mas eu levei ela até lá e ela viu a visão que ela teria da sacada dela, e aí ela falou, não, é essa visão que eu quero ter, e realmente fechou o negócio, né, do apartamento. E hoje já seria diferente, você tem tecnologias que hoje você sobe um drone e olha aqui, ó, a visão que você vai ter, mas antigamente não, a gente subiu de escadas no prédio em construção. Eu sou dessa parte da tecnologia, mas eu ainda acho que um drone não substitui você subindo na escada com ela por 9 andares, né, para mostrar esse seu comprometimento realmente e essa sua responsabilidade com o desejo do cliente, né? Eu falo porque a gente percebe que a tecnologia ela vem aí para ajudar, mas às vezes tira isso, né? Tira uma visão real, né? A sensação, a experiência de viver aquilo, né? Não só olhar,
mas o sentimento. Porque, para mim, a impressão é que se eu visse uma imagem do 9º andar através de um drone, é a mesma coisa quando você está ouvindo a música e quando você vai no show, né? Muito diferente. A sensação é diferente. Então, é por isso que eu falo, você coloca esse lado da delicadeza, mas você sobe os 9 andares. Subo. E se precisar, eu subo mais. E o que você vê nessa relação dos imóveis, que muitas vezes o cliente, igual a Diva, ela teve essa percepção, né, de que ela gostaria de ver como ficaria, mas tem detalhes que às vezes você vê que o cliente deixa passar, chega lá na hora e se arrepende? Olha, se ele não for bem orientado, pode acontecer sim, né? Tem um caso que eu nunca me esqueço, que o cliente deixou o imóvel para a gente vender lá na imobiliária e a garagem dele é gaveta. Mas a gaveta, ela não é do mesmo apartamento, ela é compartilhada com outro apartamento. E na época ele falou pra gente, falou assim, olha, quando eu comprei esse imóvel, o corretor não me avisou que a garagem era dessa forma, senão eu não teria comprado. Porque daí você tem muita dificuldade em vender um apartamento que a garagem é gaveta compartilhada com outro apartamento. Porque daí você vai depender do outro para retirar o carro, para você colocar o seu carro. Então você imagina que detalhe, não é um detalhe, é uma informação importantíssima que o cliente deixou de ter na época. E às vezes é isso, né? Porque às vezes o corretor era aquele corretor que eu falei lá no início, né? Que não quis perder a venda, mas é melhor manter o cliente do que a venda, né? Perder o cliente, com certeza. E qual que você vê que é o papel real do corretor na decisão final? Porque, assim, às vezes uma venda, ela envolve mais de um corretor, né? Qual que é a decisão que você vê que é pontual para o cliente ele decidir por imóvel X ou imóvel Y? Olha, tudo vai depender da necessidade dele, né? Então, o corretor tem que expor todos os benefícios, tem que expor toda a documentação, tem que expor toda a valorização futura que ele vai poder ter com aquele imóvel, né? Para ele fazer uma boa escolha, né? É engraçado que eu tenho um cliente, é amigo, inclusive, ele falou assim, Sandra, eu me arrependo tanto de não ter comprado um imóvel que você me ofereceu, inclusive fica aqui nessa avenida, aqui em frente ao OPECAM. Eu sempre passo por ali, me lembro que você me ofereceu e não comprei. Então, é bom o cliente lembrar também de que você orientou bem ele, mas ele não fez aquela decisão naquele momento, mas ele saber que você fez uma boa indicação, né? E você vê que existe muita gente esperando, às vezes, esse momento ideal para poder investir? Às vezes o cliente acha que existe momento ideal, mas o momento ideal é sempre hoje, é sempre aquele momento. Porque você vai protelar, vai protelar, vai protelar, até quando? Então, cabe ao corretor escolher o melhor imóvel, a melhor condição, fazer a melhor negociação para que aquele melhor momento seja o agora, o presente, né? Porque eu não vejo o imóvel desvalorizar, né? A gente acompanha muitos investimentos, né? Eu já tive clientes que falou assim, olha, investi na bolsa e perdi. Já tive clientes que falaram assim, olha, emprestei dinheiro e perdi. Já vi clientes falarem, olha, investi em financeiras, como a gente já viu o caso da Polícia Federal bater aí, e perdi. Eu não vejo clientes falar assim, eu perdi com o imóvel. É claro que se ele tem uma urgência, uma situação extrema, ele tem que vender abaixo do mercado, acontece, mas é uma situação específica, né? Nós temos os nossos investimentos em imóveis e a gente não vê essa retração. Não, pelo contrário. Se ele conseguir comprar bem, se ele for realmente muito bem orientado, ele só vai ganhar. Ele vai ganhar com a valorização, ele vai ganhar com o aluguel, ele vai ganhar no futuro. O imóvel você não perde. Eu tenho uma frase que eu sempre costumo dizer,
investir em imóvel é sempre o melhor negócio. E realmente é o que eu acredito, é o que eu faço para mim. Por isso que eu te falo dessa questão de exposição, que a gente tem que ser verdadeira. Então, você faz para você, eu faço para mim. Né? Eu tenho minha carteira de imóveis, nós temos, né, minha família, nós temos a nossa carteira. Então, eu falo o que eu vivencio, eu ofereço o que eu vivencio. Então, por isso que a gente trabalha com a verdade, né? Que é o investimento que o cliente pode fazer, que ele vai ser beneficiado, vai ter segurança, vai ter tranquilidade. O seu Moacir até falou sobre isso no podcast passado, que é exatamente isso, porque ele falou assim, investir em imóvel você não perde, só que você tem que saber a hora de vender, né? Porque às vezes é um momento que é errado e não um investimento, né? O momento e aquela urgência também que eu comentei com você, né? Se ele tem uma urgência em vender, às vezes precisa reduzir o valor, né? Mas isso seria em qualquer situação. Se você, às vezes, tem um dinheiro aplicado na bolsa, por exemplo, e você precisa vender e a bolsa não está alta naquele momento, você também vai perder. Né? Ah, eu tenho lá um dinheiro aplicado e agora eu vou precisar retirar também, às vezes uma aplicação programada, você também vai perder. Né? Ah, eu preciso agora vender lá, enfim, os bois, e não é aquele momento, ainda o boi não está gordo, ou não é aquela fase que está melhor preço de mercado, ele também vai perder. Então, o momento também é importante, não tenha dúvida. E apesar de você ser muito reservada em relação a essa sua vida pessoal e tudo, a gente vê que você tem um relacionamento muito amplo, né? E agora, recentemente, também fazendo parte ali da CIL, como que você vê essa relação da associação e essa relação também de relacionamento no que interfere no mercado imobiliário? Olha, o associativismo ele é importante para a empresa, para o empresário e para a nossa cidade também, né? Então eu gosto de participar desses movimentos por conta do conhecimento, do relacionamento, das trocas de experiências, né? Dos eventos que tem, da questão da capacitação, porque a gente tem que estar constantemente procurando informações, buscando informações, se capacitando, né? O mercado muda, as coisas evoluem, né? Se inova. Então a gente tem que estar o tempo todo buscando essa inovação. E gosto muito do cooperativismo também. Faço parte das agências de cooperativismo que tem aqui, porque eu vejo assim que é um dinheiro que ele fica na nossa cidade. E o mercado imobiliário precisa disso, precisa que o dinheiro fique aqui, que seja reinvestido aqui. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas, elas ganham dinheiro aqui e não investem na nossa cidade. E é um erro. Por quê? Porque esse dinheiro vai ser gasto lá fora e as pessoas não vão ter o retorno dele. Então ele tem que ficar aqui, ele tem que girar aqui. E as cooperativas, elas são isso, elas reinvestem esse dinheiro aqui. Diferente, por exemplo, às vezes de bancos públicos, que você aplica o dinheiro, mas o dinheiro não fica aqui, ele vai para grandes centros ou até exterior, dependendo do banco, né? E já na cooperativa não, ele permanece aqui. E para o mercado imobiliário isso é importante, o dinheiro ficar aqui, ficar na nossa cidade, ser reinvestido aqui, né? E como que você vê que poderia funcionar, às vezes, um núcleo de imobiliárias? Como que faria para dar certo isso e qual que é a sua opinião dessa junção? Isso fortalece realmente o relacionamento? Como que você vê isso, estando ali dentro da CIL? Fortalece muito, né? Precisa desses movimentos, né? Nós precisamos trazer feiras, precisamos trazer profissionais para capacitar, né? Nós precisamos de novidades, porque às vezes fica muito caro você ir até São Paulo, ou você ir até Curitiba, ou em um outro local, um grande centro, para buscar essas informações. Se a gente conseguir reunir um núcleo para trazer benefícios para o mercado imobiliário, seria muito importante, né? Trazer novidades, trazer inovações, capacitar esses corretores que estão aí para atenderem bem o mercado, né? Eu tenho visto um movimento muito grande de corretores trabalhando em mercado internacional,
né? Isso é interessante, agrega muito, né? Então a gente tem que estar aberto a isso também. O nosso mercado ele pode se expandir, ele não precisa ficar somente restrito, né? O mercado imobiliário é muito amplo, ele tem muitas áreas de atuação, né? Então é interessante o núcleo para nós, sim. E você acha que pode ficar, às vezes, não sei se é um convite, né? Mas vamos deixar em aberto, mas dessas imobiliárias que têm esse interesse também em participar, em se unir, né? Se juntar a isso, né? Sim, sim, importantíssimo. A gente fica à disposição no que a gente puder ajudar nessa intermediação, tá? Ótimo. E para a gente finalizar, não porque é menos importante, mas porque é o mais especial, como que você vê, Sandra, que esse episódio ele vai no ar no Dia das Mães e não por um acaso você está aqui, porque a gente entende que a vida do corretor é tudo isso que você passou e você passou com excelência, só que você passar isso, chegar onde chegou e ainda assim sendo mãe, esposa, é um mérito ainda maior. Como que você vê essa sua jornada, que foi conciliar essa sua jornada da maternidade com a vida de corretora de imóveis? Olha, falar que é fácil não é. Mas a mulher ela tem uma coisa assim que quando ela se propõe a fazer, pelo menos eu me considero assim, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço. Né? Nunca deixei de dar atenção para os meus filhos, sempre acompanhei todas as atividades, escolas, atividades extracurriculares. Então, eu sempre fui profissional, mas fui mãe presente também. E você ser mãe, você tem uma força ainda maior, você se encoraja, você faz, você realiza, sabe? Porque daí você não está mais sozinha, você tem algo a deixar para os filhos, você tem que ser exemplo, você tem que fazer com emoção, você tem que fazer com o coração. Então, a mãe, ela pode ter certeza que ela vai ser o espelho dos filhos. Então eu vejo assim que se você é uma boa mãe, uma boa profissional, seu filho também vai seguir o mesmo caminho, né? Você está deixando um legado. Quando eu falo assim que o imóvel é de geração para geração, né? A mãe ela pensa também nas gerações futuras dos filhos, dos netos, como que ela vai deixar aquele mundo, né? O que você está plantando de bom? O que você está fazendo de bom? O que você está fazendo para melhorar, né, esse mercado? Né? Então, é muito gratificante. A mãe, enquanto profissional, ela se dedica muito mais, com certeza. E é até algo que você comentou anteriormente, né? Como que você vê que essa sua visão da maternidade muda ali ou ajuda na hora de você ver um bom imóvel para aquela família? Principalmente para a mulher, né? Olha, será que vai ter espaço ali para os filhos brincarem? Será que vai ter grama? Será que vai ter sol? Será que eles vão conseguir correr por aqui, andar de bicicleta, né? Quando é um condomínio, olha, né, a calmaria que tem, eles têm parques. Então, assim, são vários pontos que você consegue enxergar, né, que aquilo vai ser bom para a família, né, que eles vão conseguir ser felizes naquele imóvel, né? Porque você sabe quando você está no imóvel que não é legal, que não é bom, até a sua saúde é prejudicada, né? Então, eu vejo assim, tem um cliente que ele me falou o seguinte, ele falou, olha, o meu filho agradeceu muito depois que eu saí do apartamento, fui para um condomínio fechado, né? Fui para uma casa, me agradecia todos os dias. É claro, a criança queria liberdade, ela queria correr, ela queria brincar, né? E no apartamento não podia fazer barulho, porque você tem normas, né? Então foi bem interessante, foi gratificante. O cliente realmente veio me agradecer depois, né? Que o filho dele estava muito feliz. Então é isso que a gente busca, né? Esse contentamento, essa forma de ver que as famílias ficaram felizes, né? Com aquilo que você realizou, com aquilo que você conseguiu realizar.
Então, a maternidade só te ajuda na vida de corretora. Nossa, muito, muito. Esses dias, inclusive, eu estava explicando para os meus filhos, né? Falou, olha, a gente tem que pensar no futuro também, né? Que a gente que trabalha com imóvel, a gente vê que claro, você vai comprar o primeiro imóvel, que é o sonho, né, de toda pessoa ter aquele primeiro imóvel, mas vamos pensar no segundo, no terceiro e no quarto depois também, para fazer uma carteira de investimento, né? E eu falo assim, porque eu sou profissional liberal, meu esposo é advogado, então nós somos profissionais liberais, e depois, como que a gente vai ter renda na velhice, né? Como que a gente está pensando agora? Porque a gente tem que pensar agora, enquanto a gente é jovem, né? O que a gente está pensando lá para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, né? Então, as pessoas pensarem no imóvel como investimento para ter uma aposentadoria futura é uma forma de planejar para o cliente, né? Hoje a Tainara tem a empresa dela, o Imobiliário Paraná, né? Mas e lá no futuro? Será que eu vou ainda continuar até? Eu estou velhinha, eu vou continuar trabalhando? Eu vou querer descansar também, né? Então, eu vou começar agora a fazer meu pé de meia, comprar mais 1, ou 2, ou 3 imóveis e ter renda de aluguel, né? Daqui a pouco eu vendo esse, compro um maior e a rentabilidade de aluguel é maior. Então, a gente costuma orientar o cliente para um planejamento futuro também, né? E ensinar aí as nossas crianças, como mãe, ensinar as crianças, ensinar os clientes. E para a gente finalizar, só se restou ainda alguma dúvida para quem está assistindo. Qual que é o primeiro passo para tomar uma decisão segura hoje na compra de um imóvel? Procurar uma imobiliária, uma corretora de imóveis, que vai orientar, vai fazer um planejamento, né? Porque às vezes o cliente ainda não está na hora da compra. Às vezes ele ainda precisa, se é um cliente que vai fazer o financiamento, ainda precisa guardar algum valor, precisa se orientar na vida financeira, né? Como que está o nome, como que está o planejamento financeiro daquela família, né? Então a gente orienta nesse sentido, para ele adquirir o primeiro imóvel, né? É um cliente que já tem condições, já não vai precisar de um financiamento, a gente vai orientar qual que é a melhor opção, qual que é a melhor localização, qual a vantagem que ele vai ter comprando aquele imóvel, né? E a possibilidade de expansão também daquela região. E para aquele cliente investidor, justamente isso, né? Vamos priorizar o quê? Uma boa localização, que depois desse imóvel, além desse aluguel, ou que esteja dando um aluguel agora, depois você pode pensar em reformar. É um imóvel residencial, mas que ele tem uma possibilidade de futuramente ser comercial e depois você construir algo comercial naquele imóvel, né? A gente tem uma visão também muito grande a respeito do imóvel futuro, né? Agora ele está assim com acabamento feio, não vale nada, mas vamos fazer uma pintura, vamos mudar, fazer uma reforma, olha o quanto de valor que pode agregar, né, um imóvel com uma cara diferente, uma pintura, uma mexida na fachada, vamos agregar um valor a esse imóvel, né? Planejar a carteira de investimento daquele cliente para novos aluguéis futuros, né? O imóvel ele está ali dando um retorno de aluguel, mas e se a gente tirasse aquele imóvel que já não está muito novo e construísse algo maior com um retorno de aluguel melhor também? Então, tudo isso, a orientação do corretor para que o cliente faça uma melhor aquisição, né? Claro, o corretor ele é o profissional da área, ele é quem mais vai entender do mercado, né? A corretora ela tem a sensibilidade de indicar o que vai ser melhor para ele pensando no futuro, né? É para isso que a gente já está aqui há 28 anos. E você tem alguma imobiliária, uma corretora para indicar para quem está assistindo? Que acho que eles vão Sim, procurar. sim. A Imobiliária União pode procurar a Sandra Janeiro ou os meus parceiros lá, os colaboradores que estão lá, prontos para atendê-los, preparados, com conhecimento de mercado, né?
e com preocupação com o cliente, porque a gente não pensa no cliente uma só vez, né? O cliente é para sempre. Para pelo menos mais 28 anos. Muito mais. Da joia, muito obrigada mais uma vez, Sandra. Eu sei que 1 hora do seu tempo é muito valioso, e só que eu também acredito que, além de agregar para nós aqui, para quem está assistindo e para o mercado imobiliário também, é algo que se contribui muito, porque muitas vezes o cliente que às vezes é leigo não chega com essas perguntas para os corretores, né? Às vezes os corretores passam por uma situação similar à sua, mas também não sentem que tem essa proximidade para chegar e perguntar, né? Ou entender como que a Sandra, de onde que veio a Sandra, que a Sandra está à disposição. Então, é algo que fica aberto, tanto para os clientes quanto para o mercado imobiliário, e tenho certeza que é algo que acrescenta demais nas nossas vidas. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, muito obrigada por confiar no trabalho do Imobiliário Paraná ao longo de todo esse tempo. Eu que agradeço. Eu acho que o trabalho de vocês é importantíssimo para o mercado, como eu já comentei anteriormente, né? Vocês estão sempre inovando, sempre trazendo novidades para o mercado, né? Não só para as imobiliárias essa importância, mas também para todo o contexto, né, de clientes que precisam de imóveis, né? Eu já vi que vocês não estão atuando só em Umuarama, mas em toda a região também. Uhum. Então é muito valioso o trabalho de vocês. A gente agradece muito. Muito obrigado pela parceria. A gente tem que se unir mesmo, tem que se fortalecer, né? O mercado imobiliário ele precisa de pessoas capacitadas, precisa de empresas sérias, competentes, que vão realmente realizar um bom trabalho para o cliente, né? E a gente vê que as empresas que são sérias, elas só crescem, só se destacam sempre, né? Isso não é à toa, é devido ao trabalho mesmo competente que vocês têm, que vocês realizam, né? Então, eu que agradeço imensamente e foi muito bom, muito bom. Muito obrigada.